Você quer fazer aquela blusa bem linda, mas não sabe fazer o acabamento do decote? Hoje eu vou te ajudar. Olá, tudo bom com você? Meu nome é Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, aproveite, se inscreve no canal e ative o sininho para ser notificado quando um vídeo novo entrar. Aproveite também e dá uma olhada nos vídeos anteriores, que tem bastante dicas lá, não deixe de conferir. Eu preparei 3 vídeos onde eu vou ensinar alguns acabamentos em decote redondo, decote em V e decote quadrado. É preciso lembrar que antes de você iniciar o acabamento, você deve estar com a parte da frente e das costas fechado nos ombros e também dado o acabamento nas margens de costura. Se tiver abertura, a blusa ou vestido, deve também ser dado o acabamento nas aberturas. E hoje eu vou te ensinar a fazer alguns acabamentos no decote redondo. Então vamos lá? Estou aqui com a simulação de uma blusinha para te explicar como que faz para aplicar o revel no decote redondo. Então o ideal é você fazer o molde do revel na hora que você está fazendo o molde da blusa, mas dá para fazer dessa forma como eu vou explicar agora. Então a primeira coisa, você tem que estar já com os ombros fechados para aplicar o revel. E eu vou fazer assim, dessa forma. Vou abrir a blusinha em cima do tecido que eu quero cortar o revel. E agora eu vou riscar o formato aqui do redondo. Na hora que eu estiver riscando, eu marco o meio e marco os ombros. Vai ficar dessa forma. Agora eu vou acrescentar aqui a largura que eu quero do revel. E agora com a fita métrica você vai acompanhando toda a curvatura do decote. E a largura que você vai colocar aqui vai depender do jeito que você quer que fique o acabamento. No meu caso aqui eu vou colocar 4 centímetros, mas pode ser mais estreito também. E agora é só cortar. E aí tem que posicionar o revel do lado direito com o lado direito da blusa, encontrando os pontos que eu marquei anteriormente, os pontos do ombro, de um lado e de outro, e o centro. Tem que tomar bastante cuidado, porque como o tecido ele está no corte envezado, a tendência dele é querer crescer. E aí você coloca uns alfinetes prendendo e vai costurar aqui na beirada. E agora você tem que dar vários piques na roda toda. Eu não gosto de dar aquele pique que a pessoa vem e só corta aqui. Eu gosto de fazer dessa forma. Dobra a beiradinha e corto assim. Porque se você der só um pique assim, o que acontece é que quando a roda fechar, ela vai ficar encontrando um na outra, vai ficar montando em cima da outra. Então aqui ela tem espaço para abrir, ó. Faz isso em toda a roda. E agora é só pegar o revel e jogar ele todo para cá, ó, mantendo essa margem de costura aqui desse lado. Então você vai pegar e jogar ele todo para cá
e vai passar uma costurinha bem na beiradinha aqui, onde está o alfinete aí. Eu vou passar de uma outra cor de linha para você ver melhor. E fica dessa forma, olha. Essa costura chama-se costura de segurança, que é para o tecido não ficar querendo voltar. Quando você posicionar ele para cá, ele não vai ficar querendo voltar. Então essa costura ajuda. Ela vai ficar prendendo o outro lado aqui, ó. É porque aqui tá de branco, aí você não vai ver, mas ela vai ficar prendendo essa parte aqui. Para fazer esse acabamento aqui na lateral, vai depender do que você vai fazer daqui para baixo. Se você vai colocar um zíper, se você vai colocar botões. Então, eu coloquei um zíper aqui com alfinete só para simular, porque ficaria assim, né? Ó. Essa aqui é uma opção. Você pode virar ele para cá e fazer o acabamento aqui. Não fica muito bonitinho, mas é uma opção. Eu gosto de fazer assim. Viro ele todo para cá. Vou colocar um alfinete aqui só para simular a costura. Você costuraria aqui. E aí, quando você virar, já tem que ter feito o acabamentinho aqui da beirada também. Quando você virar, vai ficar assim. Porque aqui tá no alfinete, não tá muito bonitinho, mas fica bem feitinho. Aí essa parte do zíper ele fica embutidinho lá pra dentro, porque no alfinete não prega aqui. Mas aí você já tem que ter feito o acabamento da beirada aqui também. Essa forma que eu vou te mostrar aqui agora é uma das opções que você pode fazer para dar o acabamento no revel. Então, como que faz para ficar dessa forma? Você vai pegar o revel, dobrar ele para dentro e virar assim. E aí é só alfinetar ele todo, depois costurar. Pode alinhavar, pode usar o ferro. Se quiser, pode passar um ponto de franzia aqui na beiradinha, porque quando você vira ele pra cá, ele fica dando uns biquinhos, tipo aqui assim, ó. Então, se você passar um ponto de franzido na beiradinha e puxar um pouquinho, ele vai virar com mais facilidade. E aí, se você fosse colocar botões aqui, como que você faria para dar esse acabamento aqui? Eu gosto de fazer dessa forma, olha. Eu dobro a beirada do revel todo ao contrário, do lado direito. Jogo a beiradinha dele para cá como se ele fosse já dar o acabamento. Tem que costurar aqui, olha. Eu só vou colocar um alfinete para simular. E aí na hora que vira para o outro lado, fazer bem certinho, né? Aqui tá só no alfinete, aí tá aparecendo a beiradinha, mas essa beirada aqui tem que ficar tampada. Ficar assim, ó. Claro que você também teria que ter dobrado essa beirada aqui pra dentro, porque aqui eu tô com uma só simulação, mas já teria que ter dobrado pra dentro assim. Uma outra forma de fazer o acabamento é usando o viés, que eu já vou te mostrar. Só quero dizer antes que se você quiser fazer um acabamento aqui na beirada com zigue-zague ou overlock, você pode. Aí nesse caso você vai deixar ele abertinho assim e passar uma costurinha aqui na beirada, ó. Mas colocando viés também tem que fazer dessa forma, tem que passar a costura aqui na beirada, porque senão ele fica voltando assim pra dentro. O ideal é fazer um revel um pouquinho maior do que o que eu fiz aqui, mas eu queria te mostrar a primeira forma que eu fiz, que é embutindo. Então, se eu fizesse ele muito grande, ia ficar muito grande aqui na hora de embutir. Então, para fazer esse acabamento com viés na beiradinha, você vai posicionar o viés direito dele com o direito do revel. Se você tiver dificuldade de cortar o viés no tecido, eu já tenho um vídeo no canal ensinando, eu vou deixar linkado aqui para você assistir, ou você pode comprar também o viés. Você repare que meu viés ele é até bem largo, ó, mas eu faço dessa forma e depois eu corto o excesso se eu achar necessário.
Então você vai posicionar direito com direito e você vai colocar o viés nessa barra aqui, ó, na parte de baixo do revel, sem deixar dar volume. Então eu já até posicionei os alfinetes aqui. Então você observa que o volume ele tá na parte de cima aqui, ó, mas aqui embaixo ele tá lisinho. Então agora eu vou passar uma costura aqui no revel com viés, sem estar agarrado na blusa, com o pé de máquina aqui na beiradinha. Depois de costurado, ele vai ficar assim. E agora você tem que virar essa beiradinha para dentro dessa forma. Você vai jogar a beirada do viés. Se você achar que tá grande, você corta. No meu caso aqui, eu acho que não tem necessidade. Então eu vou jogar ele, dobrando ele para dentro, por cima da costura que tá aqui, ó, da emenda. E aí eu vou colocar uns alfinetes. Se eu sentir necessidade, eu alinhavo. O que tem que acontecer quando você prender pro lado de cá, ele tem que estar preso do outro lado. Então, quando você prender aqui, ele tem que estar preso do lado de cá, ó. Você pode alinhavar que fica melhor, principalmente se o tecido for escorregadio igual esse aqui. Depois de pronto, ele fica dessa forma. Só que se eu deixar assim, o que vai fazer? Ele vai ficar voltando pra cá na hora que vestir. Então o ideal é passar uma costurinha aqui, ó. E além disso, ainda prender essa parte no ombro aqui com os pontinhos à mão, de um lado, de outro. E aí vai fazer com que ele não fique voltando. Só que antes de você passar essa costurinha, você já tem que ter colocado, por exemplo, se você for colocar zíper, você já tem que ter colocado o zíper e feito aquele acabamento que eu ensinei lá no começo, de virar para dentro, para depois você vir com a costura aqui na beiradinha. Essa costura pode ser feita com um pé de máquina. Passei a costura aqui em volta, olha. Então aqui pelo direito ele fica dessa forma e pelo avesso dessa forma. Em nenhum dos vídeos onde eu ensino o acabamento nos decotes eu vou falar sobre acabamento com forro, mas é um ótimo tipo de acabamento, principalmente para quem tem dificuldade de fazer os outros tipos. Mas isso aí eu posso ensinar em um outro vídeo. Se você quiser ver aqui no canal, você deixa abaixo nos comentários que eu faço um acabamento só com forro, tá bom? Eu quero deixar para você meditar hoje no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Realmente, se você diz que conhece a Deus e não faz o que Ele manda, você está muito distante de Deus. É preciso que você faça o que Deus manda para você estar mais íntimo dele e Ele também se manifestar a você. Quanto mais a gente faz a vontade de Deus, mais Ele nos abençoa, mais Ele se manifesta a nós. Então, que você possa meditar nessa palavra e aprender bastante sobre a palavra de Deus, tá bom? Então, até a próxima. Tchau!